quem lê a proposta da modernização trabalhista de uma forma racional vai ter a plena convicção que ela é boa para o Brasil. O Brasil conversa agora com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, muito obrigado por aceitar o convite e por falar desse tema tão importante para o Brasil, que é a reforma trabalhista. Bom, a reforma busca alterar pontos considerados anacrônicos, da legislação trabalhista. Primeiramente, por que precisa mudar? Quais são esses pontos que não fazem mais sentido em relação à atual realidade do mercado de trabalho? A legislação trabalhista ela tem muitos aspectos positivos. Ela tem um caráter essencialmente protecionista e foi concebida numa época que seria necessário na década de 40, tendo em vista algumas especificidades nas relações de trabalho naquela época. Hoje nós estamos no século XXI, nós estamos no ano de 2017. A partir da década de 60, surgiram outras atividades e, por consequência, a necessidade de outras modalidades de contrato do trabalho. Nós precisamos oferecer para esses trabalhadores também proteção legal e evitar que eles permaneçam na informalidade. A gente vê que ainda existe uma certa rejeição por parte da sociedade. Por que está tão difícil de explicar isso para a sociedade? Na verdade, a rejeição não é por parte da sociedade. As manifestações que se opõem à modernização trabalhista têm uma característica meramente de mérito político. O embate é muito mais na visão com princípios ideológicos do que em princípios técnicos, porque quem lê a proposta da modernização trabalhista de uma forma racional vai ter a plena convicção que ela é boa para o Brasil, ela é boa para o trabalhador, é boa para o empregador, porque trará segurança jurídica e, por consequência, a geração de empregos, o que é necessário. Bom, de acordo com o relator do projeto, o deputado Rogério Marinho, o texto da reforma trabalhista teve 840 emendas, Segundo ele, foi o terceiro projeto mais emendado em 14 anos da história. Bom, a versão final revoga 18 pontos da CLT, no total serão 100 pontos alterados. Como que foi o processo de confecção do texto no que tange à participação da sociedade, sindicatos, empresários? Eu, pessoalmente, desde junho de 2016, conversei com entidades representativas de trabalhadores e de empregadores. E o texto que foi apresentado pelo governo ainda em dezembro de 2016, lá estava um representante das principais centrais sindicais. A Câmara dos Deputados tem a sua autonomia e o relator apresentou um projeto substitutivo àquele que o governo tinha apresentado, acrescentando alguns itens que, segundo o entendimento da Câmara, era necessário para aprimorar aquela proposta encaminhada pelo governo. Hoje a proposta ela está em análise pelo Senado Federal e nós estamos esperançosos que a proposta seja aprovada, até porque o Brasil não pode esperar mais. Na prática, de que maneira que essa nova proposta pode afetar a capacidade das empresas de gerarem mais empregos? As empresas podem especificar na sua planilha de custo os investimentos relacionados ao salário, os encargos trabalhistas, aqueles que são claros pela própria legislação, como 13º, vale transporte, vale refeição, o descanso semanal remunerado, a jornada de 44 horas semanal. Agora, há uma dificuldade muito grande, é você mensurar numa planilha de custo uma possível interpretação com base em outro entendimento legal lá no futuro, num possível litígio trabalhista. E a nossa proposta, quando dá à convenção coletiva força de lei para deliberar sobre determinados dispositivos, isso trará segurança jurídica. Então, aquele trabalhador, empregador que cumprir a legislação, ele não será surpreendido no futuro com uma decisão com base em outro entendimento legal.
Tem um ponto polêmico, ministro, é o acordado sobre o legislado, né? A oposição ao projeto critica que a relação de poder entre trabalhadores e patrões é desigual e que, portanto, essa regra prejudicaria o lado mais fraco da negociação. Como que o senhor avalia essa crítica? Primeiro, há algumas expressões que elas ficam, de certa forma, discriminadas. E a nossa proposta não é bem o princípio acordado sobre o legislado, porque nós estamos dando força de lei à convenção coletiva para deliberar sobre determinados dispositivos que possibilita ao trabalhador escolher a forma mais vantajosa dele usufruir de seus direitos. A convenção coletiva, ela não vai subtrair direitos, ela não vai precarizar direitos, ela vai possibilitar que ambas as partes, através de uma negociação, possa determinar a forma mais vantajosa para ambos cumprir aquele dispositivo legal. Outra questão, nós não podemos dizer que o trabalhador é incapaz. Nós precisamos acreditar na capacidade de escolha do trabalhador brasileiro hoje. O trabalhador, ele escolhe o carro, escolhe a roupa, escolhe o bairro onde mora, escolhe o local onde ele vai trabalhar. O trabalhador tem que ter o seu direito de escolha, sem a intervenção do Estado. Inclusive, escolher a forma mais vantajosa para si dele usufruir dos seus direitos. O excesso de judicialização nas relações de trabalho, ele está diretamente atrelado às condições da atual CLT? Veja bem, hoje nós temos em torno de 3 milhões de ações trabalhistas por ano. Os acordos coletivos, eles já ocorrem. Os acordos coletivos, eles são previstos na própria Constituição. O que não pode continuar é essa fragilidade nos acordos coletivos que ocorrem hoje. Quando as partes realizam um determinado acordo sobre determinado dispositivo e depois, lá no futuro, com base em outro entendimento legal, através de uma decisão meramente monocrática, a autoridade torna nulo aquele acordo coletivo, desprestigiando ambas as partes que realizaram o acordo e trazendo uma insegurança jurídica. É isso que nós precisamos acabar. Nós precisamos dar força de lei para os acordos coletivos, para que eles sejam respeitados numa decisão judicial futura. Dando, inclusive, mais confiança para o empresário, então, contratar. Lembrando que nós estamos hoje com 14 milhões de pessoas desempregadas. A confiança ela será de ambas as partes, tanto da entidade representativa do trabalhador, como da entidade representativa do empregador. Porque hoje ambas as partes não têm autoridade para realizar os acordos coletivos. Ministro, de acordo com a nova proposta, o trabalhador que processar sua empresa será obrigado a comparecer às audiências e também, caso perca a ação, deverá arcar com as custas do processo. Isso pode reduzir o número de ações desnecessárias, mas também não pode gerar um certo medo no trabalhador? Ou seja, gerar uma insegurança na visão do trabalhador, do empregado. Nós não podemos demonizar as relações de trabalho como que sejam as piores relações no âmbito do conjunto da sociedade. Agora, também nós não podemos ter, nesse ambiente, facilidades para aventuras jurídicas. A aventura jurídica traz insegurança nas relações no mundo do trabalho. Uma nação se consolida sobre 3 eixos fundamentais. É segurança nacional, segurança monetária e segurança jurídica. Nós também precisamos oferecer para o conjunto da sociedade responsabilidade e segurança jurídica nas relações de trabalho. As empresas, por outro lado, que mantiverem empregados sem registros, com a nova proposta, passariam a pagar uma multa que hoje é de um salário, passaria para R$3 mil, ou seja, é um endurecimento para mostrar que a informalidade não compensa. Nós haveremos de combater a informalidade. A informalidade, ela precisa ser encarada como um ato danoso para o conjunto da sociedade. Nas relações de trabalho, nós precisamos pensar nos 3 atores: o governo, o trabalhador e o empregador.
O combate à informalidade é fundamental para nós oferecer, inclusive, proteção para o trabalhador e prestigiar aquele empregador que cumpre as normas, que cumpre a legislação. Se nós permitirmos que a informalidade prevaleça sem a devida ação por parte do governo para combater, nós estaremos desprestigiando aquele empregador que cumpre a lei. Ministro, existe uma crítica à Justiça do Trabalho que diz que ela adota uma legislação protetiva. Ou seja, é correto dizer que há essa espécie de proteção excessiva do trabalhador, mesmo quando ele está errado? O senhor procede essa... Olha, eu não acredito que a Justiça do Trabalho contemple o trabalhador quando comprovadamente o trabalhador está errado. Nós precisamos acreditar na Justiça do Trabalho e oferecer para ela uma legislação que seja mais clara, inclusive para interpretação, para que o juiz do trabalho tenha segurança nas suas deliberações, no sentido de que não venha a ser complacente com a parte que subjetivamente possa ser mais fraca e demasiadamente rigoroso com a parte que subjetivamente possa ser mais forte. Ou seja, vai facilitar o entendimento da própria justiça. O juiz poderá ter uma clareza maior na leitura da lei para que ele ali exerça a sua interpretação. Ministro, o senhor é formado em administração de empresas, ou seja, conhece as dificuldades do empresário brasileiro. Por que o ambiente de negócios no Brasil ainda é tão burocrático? Uma das medidas fundamentais, um dos eixos do governo do presidente Michel Temer é a desburocratização. Inclusive para facilitar o espírito empreendedor que o brasileiro tem, no sentido de aproveitar esse mar de oportunidades que é o Brasil, a sua grande capacidade produtiva, para que a natureza empreendedora possa fluir sem ter dificuldades no enfrentamento diário às barreiras burocráticas que se estabelecem. Nós haveremos de vencer também esse grande desafio. A reforma trabalhista foi aprovada pela Câmara em abril. Já no mês de junho, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado rejeitou a proposta. Foram 10 senadores contra e 9 a favor. Apesar da derrota, o Planalto vê esse resultado como um empate? O governo respeita a decisão do Congresso Nacional, tanto pela Câmara dos Deputados como o próprio Senado. As comissões fazem parte da estrutura das casas legislativas. E aquilo que foi definido por essa comissão, o governo respeita. E o governo tem a convicção que a proposta será aprovada pelo plenário, porque o Brasil não pode esperar mais. Há um consenso comum que precisamos gerar empregos. E com insegurança jurídica, nas relações do trabalho, você não gera emprego. Por isso que é fundamental a aprovação da proposta. É uma reforma colocada como prioridade pelo governo. É prioridade da sociedade brasileira, é prioridade para o Brasil, é prioridade para aquele trabalhador que está desesperado, desempregado. Nós precisamos criar um ambiente com segurança para que o empregador não fique com medo de contratar. Se a reforma for aprovada, ministro, a gente conta então com um período de 120 dias, para as novas regras entrarem em vigor. Como que se dará essa transição? O governo tem um plano traçado para essa transição de novas regras? A partir do momento que a proposta for sancionada, ela é efetiva de imediato. O Ministério do Trabalho, no seu conjunto, já trabalha os aspectos de regulamentação. O governo tem tomado iniciativas que são fundamentais. E uma delas foi a instalação do Conselho Nacional do Trabalho, que foi criado em 1995. E até hoje o Conselho Nacional do Trabalho não tinha sido instalado ainda. O Conselho é o órgão formal, um fórum formal, que tem a sua missão de estudar, propor, acompanhar e pronunciar-se sobre as relações do trabalho. E a legislação que entrará em vigor será fundamental para que o Conselho auxilie na sua propagação, para que o conjunto da sociedade possa conhecer a legislação e aplicar a legislação. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, foi um privilégio conversar contigo.
Música